Olha, hoje em dia a gente vive numa época de muita confusão espiritual, né? É tanta ideia nova surgindo o tempo todo que fica difícil saber no que acreditar. É por isso que um alicerce sólido se tornou mais necessário do que nunca. Então vamos mergulhar nisso e entender por que a doutrina é, de fato, a base para uma fé que não se abala de jeito nenhum. Ok, então o nosso roteiro é o seguinte. A gente vai começar falando dessa confusão espiritual que muita gente sente. Depois, vamos ver como a sã doutrina entra como uma solução, quais são os propósitos práticos dela, como a gente aprende a identificar o que é erro e, no final, claro, como construir essa fé inabalável. Vamos lá? Bom, para começar, a gente precisa entender o cenário que a gente está vivendo. Sabe, parece que vivemos num tempo em que velhas heresias, coisas que já foram refutadas há séculos, estão voltando com uma roupagem nova, sabe, com uma aparência moderna. E isso acaba atraindo e enganando muita gente que infelizmente não tem uma base firme. E aí fica a pergunta, né? No mundo com tantas ideias espirituais, uma infinidade delas, o que pode dar uma estabilidade de verdade? Porque com tantas vozes, tantos ensinamentos disputando a nossa atenção, onde é que a gente encontra um porto seguro? Essa sensação de estar sobrecarregado, de não saber mais em que acreditar, olha, ela é muito real para muita gente. E a Bíblia é bem clara sobre o perigo disso. Sem esse alicerce sólido, a gente corre o risco de ser como uma criança, sabe? Que é levada pra lá e pra cá por qualquer vento de doutrina, por qualquer novidade que pareça atraente, mas que no fundo não tem substância nenhuma. E aqui a gente chega num ponto, nossa, que é crucial. Pensa só nisso aqui. A heresia é mais perigosa do que a perseguição. E por quê? Porque a perseguição ataca o corpo, é algo externo, visível. Mas a heresia, ela age de um jeito muito mais sutil, muito mais perigoso. É como um veneno, sabe? Que vai corroendo a alma por dentro. Às vezes uma pequena distorção da verdade parece inofensiva, mas com o tempo ela vai contaminando, iludindo, e quando a pessoa vê, já foi totalmente desviada do caminho. É uma ameaça silenciosa, mas com poder de devastar. Mas, felizmente, para esse mar de confusão toda, existe uma solução, uma saída. E é aqui que entra a sã doutrina. Ela funciona exatamente como uma âncora bem firme, sabe? Daquelas que mantém o barco seguro, estável, não importa o tamanho da tempestade de ideias que está acontecendo ao redor. Tá, mas o que é exatamente essa tal de sã doutrina? É bem específico, viu? Não é qualquer coisa. São os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos, ponto. Não se trata de opiniões humanas, nem de filosofias, mas daquelas verdades fundamentais que são o alicerce da fé cristã. E olha só que interessante. É fundamental a gente notar uma coisa. O ensino da doutrina não era uma atividade secundária para eles, não. Era o centro de tudo. Tanto para o ministério de Cristo quanto para o dos apóstolos, ensinar era uma prioridade absoluta. A conclusão disso é bem clara, né? Se foi tão vital assim para os fundadores da fé, tem que ser igualmente vital para a igreja hoje em dia. Ok, mas e na prática? Qual o propósito da doutrina? Porque, vamos combinar, não é só um conjunto de ideias abstratas para ficar debatendo, né? A doutrina tem objetivos muito claros e um poder real de transformar a vida de quem crê. Vamos ver como isso funciona. É quase como um passo a passo, pensa num fluxo contínuo, onde uma coisa leva a outra. Primeiro, a sã doutrina gera fé. Ela que cria aquela convicção para a salvação. Ok. A partir daí, essa fé começa a determinar a conduta. Afinal, aquilo que a gente acredita de verdade molda o nosso jeito de viver, certo? Bom, essa vivência da verdade, por sua vez, constrói maturidade, equipa a pessoa para crescer, para ter discernimento e, finalmente, essa maturidade toda oferece proteção. Vira um escudo que guarda contra o engano e a apostasia. Beleza. Se a sã doutrina é tão importante assim, a próxima pergunta lógica é: como é que a gente diferencia a verdade do erro? Porque é crucial entender que nem todo ensino que soa espiritual ou profundo vem da fonte certa, sabe? Para ajudar nesse discernimento, a gente pode pensar em 3 tipos de doutrina. Primeiro, tem a doutrina de Deus. Essa vem da palavra dele e o resultado é sempre verdade, vida, estabilidade. Depois, existe a doutrina de homens. Essa se baseia em tradições humanas que, mesmo que às vezes tenham boas intenções, podem acabar anulando a palavra de Deus. E por último, a mais perigosa de todas, a doutrina de demônios. Essa é uma distorção proposital da verdade, feita para enganar e levar as pessoas para longe da fé, para apostasia. E isso traz a gente para uma distinção que é super importante. Doutrina não é a mesma coisa que costume. Vamos lá. A doutrina tem origem divina, é universal para todo mundo e é imutável, não muda. Já os costumes são humanos,
São locais, específicos de uma cultura ou tempo, e são temporários. Claro, existem costumes bons, com certeza. O problema é que eles nunca, jamais podem substituir a solidez da doutrina da Bíblia. E agora, a gente chega no ponto que amarra tudo o que a gente conversou até aqui. A estabilidade espiritual que se tem hoje, e principalmente o futuro da vida espiritual de alguém, tudo isso depende diretamente da qualidade do alicerce que está sendo construído agora. E olha, essa frase aqui resume tudo de um jeito brilhante. O problema não é ter muitos costumes, mas ter pouca doutrina. Percebe? O perigo de verdade não é ter tradições ou costumes. O perigo é a falta de um conhecimento doutrinário profundo. É essa falta de base que deixa a pessoa vulnerável a um verdadeiro naufrágio espiritual. Então, para a gente fechar, os pontos-chave são esses. Primeiro, a sã doutrina é a âncora no meio da confusão. Segundo, ela transforma a fé, a conduta e a maturidade. Terceiro, a verdade da palavra de Deus é a grande arma contra o erro. E o mais importante de tudo, um alicerce forte é o que evita o naufrágio espiritual. E para terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão, para cada um pensar. O meu alicerce, ele está construído sobre a doutrina sólida ou sobre a areia movediça? Em outras palavras, a minha fé está firmada na rocha da verdade ou na areia das opiniões e tradições que mudam com o vento? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.